Pois bem, às vezes eu não tenho tanta vontade de ir treinar. Isso é uma dificuldade na vida fitness que muitas pessoas encontram. Então eu vou citar aqui nesse vídeo, na minha observação pessoal, as 8 maiores dificuldades na vida fitness e como resolver cada uma delas. Então até o final desse vídeo, isso pode aumentar muito a sustentabilidade nessa rotina que você está tentando ficar ou entrar ou que você já está. Então já clica no gostei, se inscreva no canal. Acredito que a primeira grande barreira é o treino mesmo. Então a pessoa está ali acostumada a não treinar e aí precisa ir treinar para melhorar a sua saúde. E ela encontra algumas barreiras. A primeira barreira com certeza vai ser a questão da rotina. Então ela está adaptada a acordar, a trabalhar, ela ocupou já os horários vagos delas com outras coisas. Quando ela está num horário mais vago, mas ela está descansando. Então isso precisa de um remanejamento. Para você organizar, você precisa desorganizar. E desorganizar machuca. Então você vai ter que trocar uma coisa pela outra, você vai falar, deixar de ver novela para ir para a academia, esse horário aqui eu ia jogar meu videogame, pois agora eu não vou mais. Então esse talvez seja o primeiro desconforto. Aqui não tem muito o que fazer, você precisa aceitar simplesmente. E realmente aceitar é uma coisa que eu acho que as pessoas não fazem. Então aceita, fala assim, perdi, não tem o que eu fazer, mas coloque isso dentro de você. Perdi, não tem o que fazer. Vou ter que ir treinar. Pronto, já vai facilitar. Troca uma coisa pela outra, isso vai me trazer uma coisa boa lá na frente. Mas claro que não é só isso. As pessoas às vezes não têm disposição para ir treinar. Então, claro, o indivíduo está sedentário, está obeso, não dorme direito, não come direito. Então, por que você acha que esse indivíduo vai ter disposição para fazer atividade física? Ele não tem disposição. Mas ele vai conseguir a disposição também através da atividade física. Só que ele não tem para começar. E isso vira, perdoe a piada, tá? Mas vira literalmente uma bola de neve. E como que eu desfaço essa bola de neve? Justamente com essa quebra violenta de fazer. Então você vai começar a treinar indisposto. Você vai começar a fazer dieta com fome. Porque os seus neurotransmissores estão todos ferrados. Agora, claro, não adianta você começar com tudo. Você tem que começar mais leve, mais na boa. Então você vai, no começo, indisposto para a academia. Algumas coisas a gente pode já acertar de cara. Então esse indivíduo pode fazer alguns exames. Já falei de exames aqui no canal. Sempre que tiver uma dúvida, pessoal, Leandro Twin tema, você vai encontrar um vídeo meu. Fez os exames. Pô, a testo está baixa. Vamos tratar a testo. Pô, a tireoide poderia estar mais eficiente. Vamos melhorar, vamos suplementar para a tireoide. A glicemia não está tão boa. Que tal usar algo temporário para melhorar a sensibilidade à insulina? Muito bacana. Vamos usar algumas ferramentas para o sono. Melatonina, 5-HTP, GABA. O iniciante pode tomar isso? Até quem não está treinando pode tomar. E isso vai melhorar a disposição desse indivíduo. Vou suplementar com uma cafeína, uma cardarine. Coisas que vão melhorar também a minha disposição. E depois eu posso descontinuar isso. É um pontapé inicial. Então essas dicas com certeza vão melhorar a performance do seu treinamento. Quando ele começa a treinar, ele vai sentir muita dor muscular tardia. Por isso que é necessário, isso é uma dificuldade na vida fitness, porque isso às vezes atrapalha. Já aconteceu muito. Leandro, eu sou baterista, não posso ficar com os ombros tão doloridos assim. Leandro, eu sou segurança, eu fico de pé o dia inteiro. Como é que eu vou ficar com as pernas muito doídas? Já entendi vários. Na verdade, isso é corriqueiro, porque todo mundo faz uma atividade que normalmente precisa ou do membro inferior ou do superior. Quem fica no computador precisa de foco, atenção. Mas de qualquer forma, a dor muscular tardia parece ser um grande incômodo que tira a sustentabilidade da vida fitness. Mais pra frente a gente busca isso, né? O engraçado é isso. Você fala, pô, que legal, consegui sentir. Que dor muscular tardia não está ligado a ganho, que fique claro, necessariamente. Para esse caso específico, como é algo no começo que é muito forte, treinos mais leves, uma dieta com mais calorias, mesmo que você queira emagrecer, faz uma dieta com menos restrição calórica e pode usar sim algum analgésico de forma pontual. Evite os anti-inflamatórios, mas os analgésicos para tirar aquela dor excessiva pode usar. Por quê? Porque é pontual, é no começo. Então eu vou tomar 1 ou 2 dias. Sabe assim, sinto uma dor de cabeça uma vez a cada 15 dias. Posso tomar um remedinho? Pode, não parece que é grande coisa. Agora, sinto 4 vezes por semana dor de cabeça. Não, vamos investigar. Dor muscular tardia é a mesma coisa. Pô, tô sentindo dor muscular tardia ali na primeira semana, segunda semana, depois tá normal. Pode usar pontualmente para você tirar o sofrimento, né? Tecnologia a favor da vida e do conforto. Então, como é para um bem maior, dá para se utilizar. Terceira dificuldade da vida fitness. Incrível como vocês fazem isso. Se comparar com os outros. Então o indivíduo entra na academia e se compara com o outro. Só que o outro indivíduo treina há 5 anos e ele treina há 5 minutos. Então, claro, meu amigo, ele vai estar melhor do que você porque ele tem que estar melhor do que você. Agora,
Leandro Twin, eu treino há 1 ano, entrou um cara, treina há 6 meses e já me passou. E agora? O que você me diz? Não se preocupe novamente, porque ele pode ter tido diversos fatores. Eu vou falar um fator que pode ter sido isso, genética. Então ele tem uma genética mais voltada para atleta. Pô, quer dizer que eu me ferrei? Isso! Você se ferrou, assim como eu me ferrei. A minha genética é péssima, perfeito? É horrível. E quando você trabalha com muitos alunos, você fica ainda mais chateado, porque você começa a ver e fala, minha é ruim mesmo, né? Abaixo da média. Porém, eu vou levar mais tempo, eu não vou ser tão grande, mas eu vou chegar lá. E o que importa não é ser o melhor do mundo, se for, melhor ainda, mas é ser o melhor de nós mesmos. Então não se compare com os outros. Quem está na sua frente tá, quem está para trás, tenta puxar ele e deu. É isso. Quarto, desgaste mental com alimentos e restrições. Pessoal, dieta zero carbo emagrece? Óbvio. É sustentável? Não. O que ninguém te conta é o e depois. Porque toda restrição tende a gerar uma compulsão. Isso é fato, claro. Fiquei muito tempo me privando de uma coisa. Quando solta os cachorros, amigo, eles vão destruir tudo. Você pode ver. Atleta de futebol, eu falo futebol porque no Brasil é mais popular, mas atleta quando se aposenta, como é que ele fica? A maioria deles. Gordo, não quer saber de atividade física? Claro, a vida inteira se ferrando, quando liberou, falou, eu não quero ver isso na minha frente, velho. Some daqui, velho. Isso aqui, tudo menos isso. Então, quando você faz algo mais pensado, com mais inteligência, com menos restrição, se torna sustentável. Fazer o segundo melhor método do mundo é melhor do que fazer o melhor método do mundo por uma semana. Vou fazer o segundo ano inteiro ou melhor por uma semana? Não, faz o segundo melhor. Então procura ser flexível. Vou fazer uma dieta flexível. Vou treinar, não vou treinar 6 vezes, vou treinar 4. Esse exercício aqui eu não gosto de fazer. Eu não gosto de fazer supino reto com barra. Não gosto. É bom para peito? É. Eu posso estimular o peito de outra maneira? Pode. Então não vou fazer. Quinto, desgaste mental novamente. Só que dessa parte social. Então, pela dieta restritiva, pelo treinamento ser assim, olha, não pode faltar nenhum dia, tem que ser tudo. Claro, não estou dizendo que você pode ser vagabundo. Não, você não pode ser vagabundo. Você tem que se dedicar. Só que é o seguinte, essa semana vou fazer uma viagem. Fica tranquilo, vou viajar na sexta. Treina de segunda a quinta, mas um treino completo para 4 dias, perfeito? Que é como eu faço com os meus alunos, né, Floquinhos? Vem cá, vem aqui que vamos falar um negócio do meu aluno aqui, vem cá. Aqui, ó. Aqui, vem. É como eu faço com os meus alunos, não é? Joinha e se inscreva no canal pro Floquinhos. Olha que cachorro fantástico. Eu monto um treino por semana. Por que isso? Porque é o que eu faço pra mim, certo? Se eu vou viajar e vou treinar 3 dias, eu monto um treino completo para 3. Se eu vou ficar em casa e vou treinar os 6 dias, eu monto um treino completo para 6. Então eu sempre treino certo. Mas nem toda semana eu treino 6 vezes por semana, perfeito? Quando eu vou viajar, eu conto os meus macros. O que eu faço? Eu bato a minha proteína, erro ela para mais, se for o caso, para menos não. E o resto eu deixo mais ou menos à vontade dentro das minhas calorias. Vou consumir 3.000 calorias e 200 gramas de proteína. Bato os 200 ou até passo, certo? Que é uma coisa pontual, não vai fazer mal para minha saúde. E completo o resto do jeito que der, tá? Com alimento sujo? Às vezes sim, certo? Estamos viajando, estamos curtindo. Não faço viagens uma vez por semana, faço viagens uma vez a cada 10 anos. Então, não tem problema, perfeito? Então o desgaste mental social também tem que tomar muito cuidado. Porque senão, eu pego um aluno que está com um problema de saúde e eu encaminho ele para outro profissional, não é? Ele vem me procurar para melhorar a saúde dele e aí eu encaminho ele para um psicólogo, porque eu ferrei a vida dele. Hã? Que tal? Não, né? Então o ideal é, claro, que o psicólogo tenha a participação dele ali, show de bola, tem que ter, muito bom. Você cuida do seu corpo, cuida da sua mente. Mas não por minha culpa, não porque eu ferrei a vida dele. Número 6, suplementos. Suplementos são alimentos de forma concentrada e ou isolada. Vitamina C tem na laranja, mas tem uma quantidade pequena, vamos colocar dessa forma. Para uma abordagem que precisa de 500 miligramas por dia. Então o que é o suplemento? É o que já está ali na fruta, o que já está ali no alimento, só que eu tiro o carboidrato, tiro tudo e coloco uma quantidade maior. Entendendo isso, se você faz um uso de uma alimentação muito boa, você não precisa gastar com nada de suplemento. Vai gastar com uma besteirinha ali, um multivitamínico da Growth Suplementos, que custa R$30, vem 120 cápsulas, vou usar 2 por dia. Né? Quando eu treino muito pesado, eu uso 3 por dia, mas mesmo assim vai durar legal. Entendeu? Não vou usar whey, para que eu vou usar whey? Eu como frango. Então, pessoal, suplementação. Tem gente que gasta ali, ó, fixo, 400, 500 pau por mês, fixo. E, na verdade, com sacrifício. Se ele fosse trocar por alimento, ele gastava R$100. Às vezes, o suplemento é necessário. Então, eu tenho um indivíduo que não tem fome. Pô, se ele trocar por frango e batata, ele vai falar, pô, Leandro, não consigo, preciso mandar um hipercalórico. Beleza.
Aí é legal. Agora, eu tô passando fome, né, queria comer frango, mas tô tomando whey, porque o whey é melhor para o músculo. Não, não é, pessoal, não mesmo, tá? Whey e frango, mesma coisa. Então verifique o que é bom para você. Por isso que um profissional, por mais que você pague ele, pode te fazer economizar, porque ele tira isso. Quando é um bom profissional. Quando é um bom profissional, ele ferra a tua vida e passa uma fórmula de 2.000 que ele ganha 30% da forma de manipulação. É verdade. Mas, se não for o caso, se você achar um cara que é sincero e honesto, ele vai fazer você economizar. Sétima dificuldade, que é os esteroides anabolizantes. Então a pessoa fica na dúvida, devo tomar ou não? Você quer trocar saúde por estética? Se você quiser trocar, beleza, você já tem a resposta. Se não, beleza também, você já tem a resposta. A única coisa que eu digo para você é assim, ó, tem dúvida? Não faz utilização de esteroide anabolizante, porque você tem dúvida, certo? Se você tem certeza de um ou de outro, ok. Vou arriscar pagar o preço, posso me ferrar, mas é isso, eu entendi. Eu vou jogar o jogo, mas eu vou jogar o jogo consciente. Agora, o que ferra é o cara que usa achando, não, isso aí não dá nada para a saúde. Dá sim, ok? Talvez seja menos do que a mídia coloca, menos do que a sua mãe acha, mas talvez é mais do que aquele sem noção da academia pensa. Pode ter certeza. E por último, né, o nosso último, é viver da vida fitness, né? Uma grande dificuldade. Porque, claro, quando você gosta muito, então treinar, fazer dieta, tomar suplemento, tomar anabolizante, eventos sociais, tudo isso já está em equilíbrio, tá beleza? Porque você conseguiu equilibrar tudo, então você gosta. E aí você encontra a dificuldade de viver da vida fitness, que é o que muitas pessoas encontram, que são os profissionais da área da saúde, pessoas que têm, né? Eu não sou esse cara de, ele não é formado, ele não pode falar de treino, Instagram, blogueirinho, não pode. Gente, dá licença. Por que a gente está se vendendo ideologicamente para uma higienização acadêmica? Pô, tem gente que estuda muito bem e aprende lendo livro, tá? Não precisa ir para a faculdade. Ele não pode atuar. Isso é verdade. Legalmente falando, ele não pode atuar. Titularidade. Isso não dá para discutir. Porém, ele pode falar alguma coisa assim, pode dar uma dica assim. Tanto você é formado? Sou. Para mim seria muito mais vantagem falar assim, não, você que não é formado não pode falar, tá errado. Tá errado. Só que isso demonstra fraqueza, porque eu tô querendo abaixar a concorrência, entre aspas, claro, porque quando ele ensina para alguém e alguém aprende, e esse alguém vive no mundo que eu vivo, e ele é melhor, o mundo que eu vivo é melhor, eu sou melhor por osmose, vamos dizer assim. Mas vamos dizer assim, eu estou tentando abaixar a concorrência. Isso está demonstrando a minha fraqueza. Porque, quer dizer, eu fui para a faculdade e não consigo ensinar mais do que ele. Então, quem é o burro da história? Sou eu. Só que isso é papo para outro vídeo. De qualquer forma, viver da vida fitness também tem as suas dificuldades. Eu sempre recomendo às pessoas fazer o seguinte. Quero viver disso, Leandrão. Instagram. Começa no Instagram. Então posta ali suas dicas, suas coisas, sua rotina. Você tem a sua personalidade, não copia ninguém, seja você. Vocês podem ver, eu não copio ninguém. Eu tenho o meu jeito. Muita gente talvez vai falar assim, não acho o Leandro engraçado. Beleza, mas é o meu jeito, tá? Já tem gente que vai gostar da seriedade. Pô, o Leandrão é sério, ele fica com palhaçada. Percebe? Você vai atrair o público que se identifica com você. Então, o Instagram é uma mídia mais fácil, mais barata de se começar. E depois você pode trazer isso para o YouTube. O YouTube você já precisa de uma câmera melhor, você precisa de um editor que presta, não essa porca. É brincadeira, Silvão. Um beijo, você edita vídeo bem pra caramba, o pessoal adora. Então você gasta muito mais dinheiro para colocar um vídeo no YouTube. Então, para ser feliz na vida fitness é um pouquinho complexo, mas se algumas pessoas entenderam, não tem por que você não entender. Eu sempre gosto de deixar dicas aqui no canal. E eu deixei algumas dicas aqui para vocês terem resultados sempre na musculação, de forma prática. Uma coisa que você vai utilizar no seu dia a dia, como se fosse um hack até. Então, é disso que se trata esse vídeo aqui. Só antes, clica no gostei e se inscreva no canal. Depois que você fizer isso, você está devidamente autorizado para clicar aqui, beleza?